Olá, querido, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem aí com a sua família? O nosso desejo é que Deus esteja abençoando muito você e também a sua casa. Nós vamos começar uma série de meditações no Catecismo Maior. Aliás, nós vamos falar sobre os símbolos de fé da Igreja Reformada. Nós temos aí a Confissão de Fé de Westminster, onde estão sistematizadas as doutrinas para os líderes das igrejas. Nós temos o Catecismo Maior, preparado aí para os adultos, né, os jovens também. E nós temos o Breve Catecismo, preparado aí para as crianças e adolescentes. E nós vamos começar então hoje a série no Catecismo Maior, tá bom? Mas nós vamos de tempo em tempo estar produzindo aí um vídeo com aí a leitura do nosso catecismo e também aí algumas aplicações. O meu desejo é que Deus edifique a sua vida, que Deus edifique aí a sua família, que você possa assistir esse vídeo em família, que você possa compartilhar com aqueles que você gostaria que conhecesse melhor as doutrinas reformadas da Igreja Presbiteriana do Brasil e das igrejas reformadas também, que nós temos outras igrejas de linha reformada, além da Igreja Presbiteriana, né? Então hoje vamos começar com a primeira pergunta do Catecismo Maior. Aliás, é a primeira pergunta do Catecismo Maior e também é a primeira pergunta do Breve Catecismo. Qual é a primeira pergunta? A primeira pergunta é o seguinte: qual é o fim supremo e principal do homem? Sabe a resposta? Sabe? Muito bem. Mas para você que porventura não sabe a resposta, eu vou dar aqui a resposta para você. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e ter nele o seu prazer, gozá-lo para sempre, numa versão mais antiga. Referências bíblicas, textos bíblicos que comprovam isto, para que nós fomos criados e o nosso fim principal, temos. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, nos diz que tudo foi criado para o prazer de Deus. Romanos 11:36 diz que todas as coisas que existem para Deus. Lá o texto que Paulo está finalizando ali as doutrinas, ele vai dizer assim, olha, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele eternamente a glória. Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo vai dizer ali para os crentes de Corinto que tudo que nós tivermos que fazer, temos que fazer para a glória de Deus. Então, é nosso dever glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Salmo capítulo 73, do versículo de número 24 a 28, Asaf, neste salmo, ele vai dizer também que o seu prazer se volta para Deus. Ele chega a dizer assim, que mais tem eu no céu? Não tem outro em que a minha alma se compraza na terra. Ou seja, não tem outro em que a minha alma tenha realmente prazer. Então, é o nosso dever glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. João capítulo 17, versículo 21 a 24, na oração sacerdotal, nós vamos ver que nesta oração o Senhor Jesus vai deixar isso também muito claro. Ele vai mostrar que o nosso supremo destino é ter prazer em Deus nas suas glórias, ou seja, é voltarmos para Deus. Uma questão interessante para nós estarmos aqui aplicando essa primeira pergunta ao nosso coração. O que significa a palavra fim nessa pergunta? Qual é o fim principal do homem? Significa o propósito para o qual algo existe. Para que nós existimos? Para que nós fomos criados? Então, o nosso fim é glorificar a Deus. Seria possível algum evolucionista coerente concordar com a resposta do catecismo à pergunta que nós fizemos aqui, a primeira pergunta? Claro que não. Um evolucionista coerente, ele não concordaria que o fim supremo e principal do homem seja glorificar e gozar a Deus, porque ele precisa defender que a raça humana evoluiu de um ancestral primitivo mediante o processo do acaso. Por isso, ele tem de sustentar que a raça humana não pode existir
com nenhum outro propósito fora dela mesma. Assim defendem os evolucionistas. Existem os evolucionistas teístas, que acreditam que a evolução foi o método de criação de Deus, mas não são coerentes, porque a criação diz respeito à origem das coisas, ao passo que a evolução começa assumindo que as coisas já existiam e procura mostrar o desenvolvimento delas em outras formas. Um evolucionista coerente não pode crer numa criação do puro poder de Deus e por isso não pode crer que a raça humana exista não para si mesma, mas para Deus. Ele não vai crer desta forma. Qual é o erro da seguinte declaração? O fim supremo e principal do homem é buscar a felicidade. Qual é o erro dessa declaração? Essa afirmação faz do propósito da vida humana algo voltado para o próprio homem. Isso não se harmoniza com o ensino da Escritura de que todas as coisas existem para Deus, pois foram criadas por Deus e para a sua própria glória. A Bíblia deixa isso claro para nós. Dizer que o fim principal do homem é buscar a felicidade é o contrário de crer no Deus da Bíblia. A verdadeira felicidade do homem, é óbvio, resulta de reconhecer e buscar o seu verdadeiro propósito, a saber, glorificar e gozar a Deus, o seu Criador, ter o seu prazer, a sua alegria em Deus. Qual é o erro da seguinte declaração? Preste atenção nessa declaração. O fim supremo e principal do homem é buscar o melhor para a maioria. Qual o erro está nessa declaração? Esta declaração envolve o mesmo erro da afirmação discutida antes, pois faz do propósito da vida humana algo voltado para o próprio homem. A diferença é que esta afirmativa faz da felicidade ou o bem-estar da raça humana em geral o propósito da vida, enquanto que a afirmativa anterior faz da felicidade individual o seu propósito. Ambas são contrárias ao ensino bíblico sobre Deus como Criador e o fim de todas as coisas. Ambas são, em essência, a mesma coisa, como a ideia pagã de que o homem é a medida de todas as coisas. Isso é o pensamento pagão. A vida moderna, por estar amplamente dominada por essa falsa ideia, é essencialmente pagã e não cristã. Até mesmo algumas igrejas absorvem esse ponto de vista pagão e falam de Deus como um Deus democrático. Já viu essa ideia? Deus democrático? Eu creio que sim. Então, preste atenção. O homem não existe voltado para ele mesmo. O fim do homem não é ele mesmo. Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, tudo que eu quero na minha vida é ser feliz. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A verdadeira felicidade está em Deus. Então, quanto mais você conhecer a Deus, quanto mais você relacionar com Deus, mais feliz você será. E o contrário também é verdade. Quanto mais distante você estiver de Deus, menos feliz você será. Quanto mais distante de Deus você estiver, você jamais irá conhecer a verdadeira felicidade. Por que é que o catecismo põe glorificar a Deus antes de ter prazer em Deus? Porque o componente mais importante do propósito da vida é glorificar a Deus, ao passo que ter prazer
em Deus, que gozar a Deus, está estritamente subordinado ao glorificar a Deus. Na nossa vida religiosa, deveríamos colocar sempre a ênfase maior no glorificar a Deus e não no gozar a Deus. Quem assim o faz, irá gozar a Deus em verdade, irá ter prazer em Deus de verdade, tanto aqui, agora e também no porvir, muito mais. Aqui de forma bem limitada, no porvir plenamente. Mas quem pensa que pode gozar a Deus sem o glorificar, corre o risco de supor que Deus existe para o homem, cuidado com isso, e não o homem para Deus. Enfatizar o gozar a Deus mais do que o glorificar a Deus resultará num tipo de religião falsamente mística ou emocional. Guarda aí. Porque a raça humana ou qualquer um dos seus membros jamais poderá alcançar a verdadeira felicidade sem que tenha de glorificar a Deus. Respondendo a pergunta, porque a verdadeira felicidade depende do nosso objetivo consciente de servirmos ao propósito para o qual nós fomos criados, isto é, glorificar e gozar a Deus. Servir conscientemente ao propósito para o qual Deus o criou é a glória do homem. E fora da consagração consciente de si mesmo a esse propósito, não pode haver, de maneira alguma, a verdadeira felicidade, ou a felicidade real, profunda e satisfatória. Conforme disse Agostinho de Hipona em suas Confissões, tu, abre aspas aí, tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus, e o nosso coração não descansa até que repousa em ti. Querido, então essa é a primeira pergunta do nosso Catecismo Maior, Catecismo de Westminster, preparado aí para jovens e adultos. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração e eu quero aqui fazer apenas uma aplicação. Se a sua vida, se a minha vida não está sendo para a glória de Deus, se o nosso prazer não está em Deus, se nós não nos alegramos em Deus, em orar, em ler a palavra, em meditar a palavra, em falar com Deus, em estar com Deus, nós estamos vivendo totalmente contrário ao propósito pelo qual nós fomos criados. Portanto, querido, se assim está a sua vida, volte-se para o Criador. Como diz Salomão, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias dos quais você irá dizer, não tenho nele mais prazer. Então aproveite enquanto você pode, com a graça maravilhosa de Deus, sirva ao Criador, consagre a sua vida ao Criador, desfrute do Criador. Lembre-se, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele eternamente a glória. Amém. Deus abençoe. Fique na paz, fique com Jesus. Grande abraço.